Salve, salve nação, saudações rubro-negras. Cara, este vídeo aqui é top, é grande, mas é top. Faz o seguinte, já que o vídeo é grande, liga sua TV, passa do celular pra TV, deita aí no sofá, senta no sofá e assiste o vídeo até o final. Tá top, galera. Separei aqui pra vocês um trechão grandão, né, do Linha de Passe direto de Guayaquil com as últimas informações e notícias do nosso Flamengo e também do Atlético Paranaense. A grande final da Libertadores, a glória eterna. Cara, então já quero convidar você que é novo aqui no nosso canal a se inscrever. Você é flamenguista, então inscreva-se aqui no nosso canal, seja bem-vindo. Compartilhe o nosso vídeo e deixa aquele likezão. Ativa o sininho também, tá bom? Créditos de vídeo é da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. ESPN Grupo Disney. Vamos aqui pro vídeo que tá top, galera. Simbora. Olá, fã de esporte, muito boa noite. Não poderia ser diferente, né? Os dias que antecedem uma grande decisão pedem um desfecho como esse. Um linha de passe diretamente do Estádio Monumental em Guayaquil, palco da grande decisão da Conmebol Libertadores. 1 hora de duração com o nosso time espalhado aqui pelo terreno, digamos assim, do estádio. Estamos nós três, Paulo Calçade, Jean Oddi e eu aqui na parte de dentro. Conversaremos também com Eugênio Leal e Pedro Ivo, são os outros dois participantes dessa edição especialíssima do Linha de Passe. Eles estão do lado de fora aqui do Estádio Monumental, que agora há pouco recebeu o Flamengo. O Flamengo esteve aqui, aquele chamado, não foi nem um treino, né? Foi um passeio de reconhecimento do gramado e, diga-se, o gramado parece em absoluto perfeito estado. Estamos aqui, iniciando uma especialíssima edição do Linha de Passe, tudo sobre Flamengo e Atlético Paranaense a partir de agora. Seja bem-vindo, Paulo Calçade, que pôde acompanhar hoje à tarde as entrevistas coletivas importantes dos técnicos e jogadores que estarão em ação aqui nesse estádio amanhã. Paulo Calçade, tá faltando pouco, deixa eu ver, o reloginho tá correndo o reloginho da contagem regressiva, bem-vindo. Olá Paulo, Jean, companheiros, para você que nos assiste também, tá chegando a hora, a gente também tá na maior expectativa, a gente pôde sentir isso dos treinadores também, do Dorival com o Everton Ribeiro, o Felipão com o Thiago Heleno. Quer dizer, são aqueles que vão fazer a história dessa final, falando um pouquinho. E o Felipão tem uma experiência, né, gigantesca. E eu conversei com ele assim rapidamente, depois da coletiva, ele está muito tranquilo. Sabe, muito tranquilo? Tranquilo. Acho que 74 anos, Paulo, com a história que ele construiu, claro que uma vitória de Libertadores seria um momento especial. Sim. Mas ele está muito tranquilo para essa final, ele sabe bem o time que tem, até onde pode chegar e a força que tem do outro lado, que é o Flamengo. Ó, aí está o Flamengo, o ônibus, né, que leva a delegação do Flamengo, imagens ao vivo, deixando neste momento aqui o Estádio Monumental em Guayaquil. Bem-vindo, Jean Oddi, tudo bem? Tudo bom, Paulo? Prazer estar ao seu lado, do Calçade. Um abraço também para o Eugênio, para o Pedro e para todo mundo que nos acompanha. Pois é, a cidade cada vez mais sentindo o clima da decisão, sentindo o clima da final, né? A gente sabe que infelizmente houve esse problema para a chegada dos torcedores do Flamengo, especialmente a Guayaquil. Então, boa parte dos torcedores ainda vão chegar, estão chegando hoje, vão chegar amanhã, tem boa parte chegando amanhã mesmo. Mas a verdade é que a cada dia que passa, o clima vai tomando mais conta aí da cidade, o clima de decisão. A gente vê muito, isso é muito legal, né? Os equatorianos envolvidos nessa final. Então você vai ali na FanFest, né, na área do torcedor e vê um monte de torcedor do Barcelona, o time mais popular do Equador, muitas camisas amarelas, nas vitrines das lojas de esporte você encontra camisas do Flamengo, especialmente, também do Atlético Paranaense, mas camisas do Flamengo ali à venda, né? Jornais já trazem nas suas primeiras páginas referências à decisão da Libertadores, desde ontem isso já acontece, inclusive no jornal mais importante aqui do Equador. Então, tá muito legal, né? Claro, como costuma ser, e acho que você tocou num ponto importante também, o gramado tá ótimo, né? Se alguém tem dúvida em relação ao gramado, o gramado tá realmente muito bom. A gente pode agora pisar ali no campo e perceber que esse não vai ser um problema para um bom futebol amanhã. E
E que legal, ó, de pertinho, olha o tapete, ó, é um tapete, parece até artificial, mas não é não, é grama natural. E muito bacana esse primeiro testemunho, esse primeiro destaque dos nossos comentaristas, porque nós temos aqui um luxo, né, uma equipe com muita gente, a gente se espalhou, né, pelas concentrações, pelos locais de treinamentos, aqui no estádio, no nosso hotel, acompanhando a movimentação nos lugares mais turísticos da cidade, e isso é muito legal. Então, Paulo Calçade trouxe a versão do que viu de perto, falando do que sentiu, né, vendo de perto o Filipão. O Jean trouxe um outro ponto, mas um ponto de quem está aqui, né, viu o gramado ali de pertinho, viu o Flamengo se movimentar no gramado, e nós vamos conversar agora do lado de fora aqui do estádio, com outros dois. A gente nem se viu, veja só como o nosso time está espalhado, a gente nem se viu hoje e vai se ver pela primeira vez agora pela televisão. Estou falando de Pedro Ivo Almeida e Eugênio Leal. Começo com você, Eugênio. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Paulo. Boa noite, Jean. Boa noite, Calçade, Pedro, fãs do esporte. Eu estava acompanhando as coletivas e um ponto em comum me chamou a atenção. A gente vai viver amanhã aqui simplesmente uma final de Libertadores da América. O maior torneio desse continente. Um dos clubes que foi campeão também da Copa do Brasil. E os dois técnicos não sabem o seu futuro. É claro que são condições diferentes, as do Filipão e as do Dorival, mas me parece um pouco estranho que se preze muito pouco por um projeto, por um planejamento, por uma continuidade. Fico me perguntando, será que o Flamengo não vai querer manter o Dorival Júnior se perder para trazer um outro técnico estrangeiro que talvez tenha as mesmas dificuldades do Paulo Souza? Não sei, eu acho que seria muito mais tranquilo se eles chegassem a esse momento sabendo o que vão encontrar ali quando voltarem ao Brasil na segunda-feira ou domingo. Gabigol tá com sono, hein? Tudo bem, Pedro? Tá com olho roxo. Tudo bem, Paulo? Um abraço a você, Calçade, Jean. Eugênio foi de esporte com a gente nesse linha de passe mais do que especial, pouquíssimas horas para a grande final. Estamos tentando ouvir aqui porque a festa já começou do lado de fora aqui, hein, Paulo? Eu vou te contar. Só não entendi ainda se é aqui em La Tienda dos fãs, na Tienda dos fãs. Sim. Sem Barrio de San Eduardo, que é um bairro aqui, classe média baixa, um pouco mais humilde, onde fica posicionado o estádio monumental aqui em Guayaquil. E agora falando sobre as coletivas, as impressões, o Jean já deu um testemunho importante, de fato. Jean tem rodado a cidade, sabia, Paulo? Tá acompanhando cada ponto aí, curtindo a cidade, bacana esse testemunho dele. Calçade estava aqui nas coletivas, Eugênio também. Sobre o Dorival, que acompanhei de perto a coletiva do Dorival, ele não sabe sobre o futuro, ou disse que não sabe, disse na coletiva quando perguntado diretamente sobre o seu futuro, que não conseguiu pensar ainda em 2023. Também acho estranho. Que ele quer ficar, né? Mas também acho estranho quando você Claro, chega a 28, 29 de outubro, que você ainda não pensou em 2023. Agora vi um Flamengo muito sóbrio, um Flamengo muito respeitador, um Flamengo que fala muito sobre o Atlético, fala mais ainda sobre o Filipão. E um Flamengo também preocupado, me chama a atenção o debate, Paulo, até jogar para você, acho que a gente pode entrar nessa. Um Flamengo que reforça muito o que não deu certo contra o Corinthians e a necessidade de, mais do que o título, uma boa atuação também amanhã. Isso me chama a atenção. Um Flamengo que conseguiu excelente futebol algumas semanas, conseguiu excelente resultado na semana passada e agora tenta misturar isso aí. Eu acho que isso me chamou bastante atenção. Só um plazinho também, um detalhe final. Me parece que o Vidal está num potinho separado do restante do elenco. Todo mundo recuperado. Arrascaeta passando um pouco mais de confiança. Thiago Maia também. E quando o Dorival vai falar do Vidal, ele fala: o Vidal teve uma situação, todo o elenco 100%, pronto. Mas o Vidal, ele sempre pontua, faz uma ressalva em relação ao Vidal. Elementos interessantíssimos para a gente tocar a bola nesse linha de passe mais que especial, Paulo. Olha que legal, tá vendo a sensação, outras sensações diferentes do Eugênio, do Pedro, que acompanharam as entrevistas. Falando nelas, tá? Falando nos técnicos, o Eugênio deu ali o pontapé inicial para a gente falar sobre os técnicos. Será que não estão com seus empregos garantidos e tudo que representa para esses dois técnicos a decisão da Conmebol Libertadores? Vamos começar por um deles, Dorival Júnior, falando no linha de passe. Você chegar a uma final de um torneio tão importante quanto esse, não tem preço para qualquer profissional. E ainda mais enfrentando um treinador como o Felipe. Volto a dizer, é uma referência a todos nós, uma pessoa que lá atrás foi meu treinador, com quem eu tenho muito carinho e respeito.
sei o quanto será difícil vivenciar esse momento. Não teremos uma partida fácil. Não foram fáceis a nossa passagem na Copa do Brasil. Com certeza o nível de dificuldade será ainda maior no dia de amanhã. O importante é que estejamos preparados. E ao longo de todo esse processo, nós fizemos o melhor para que chegássemos a um momento como esse. Ninguém ganha um torneio de um dia para o outro. A preparação ela já aconteceu. E eu acho que o Flamengo se preparou muito para um jogo como o de amanhã. Eu só espero que entreguemos em campo o nosso melhor. O verdadeiro Flamengo. Aquilo que foi a equipe ao longo dessas duas competições. E aquilo que vem sendo ao longo do Campeonato Brasileiro. Não tenha dúvidas que eu já ficarei muito satisfeito. O resultado, uma consequência, mas muito em razão do que será entregue e deixado no campo amanhã. Estão pedindo aqui para a gente mudar a bola de posição? É isso? Vamos mudar a bola de posição? Vamos mudar a bola de posição. Vai lá, que bom. Aqui, ó. Realmente estava atrapalhando muito é pra a bola bola um aí no pouquinho à meio. sua direita. Mais na pontinha ali, galera. se compõe Nem bem o percebi cenário. que tinha uma bola Final, escudinhos. Isso. E ela é bonita, hein? É bonita, hein? É bonita. Ficou melhor no ar. Se ela vacilar, ela desaparece. Gostei. Paulo Calçade, é inegável a importância de conquistar a Libertadores para o futuro do Dorival Júnior, que antes de chegar ao Flamengo sequer havia passado pelas oitavas de final da Libertadores. Tinha um mata-mata na vida, jogando Libertadores contra o Fluminense pelo Internacional e foi eliminado nas oitavas de final, no começo da década passada. O Gênio até se referiu aos dois treinadores que não têm ideia do futuro, e é verdade. Se no caso do Felipão, é um futuro ligado ao Atlético Paranaense, só se ele não quiser. Onde é que ele deixou muito claro na coletiva que ele não sabe, ele não está convicto, ele não tem convicção se ele vai dirigir ou não, porque ele poderia dizer, olha, com qualquer resultado eu encerro minha carreira de treinador e viro um dirigente do Atlético. Ele chegou para esta função. Não, seu resultado, nem ele, dependendo do resultado, ele pode ir mais longe. Já o Dorival não sabe mesmo, ele falou, olha, eu não pensei nisso, não discuti. Eu até acredito. Acho que é verdade. Porque ele tinha uma final para resolver diante do Corinthians e passou. E tem outra gigante da Libertadores. Ficar pensando lá na frente, para o treinador, no dia a dia, você imagina uma negociação de contrato. Nem o Flamengo também deu muitas pistas. E ficar negociando isso, tira o foco. Joga a final e vê o que acontece. Agora, é uma realidade. O ano que 2023 do Dorival e do Flamengo, alguém crava? Depende muito do que acontecer aqui. Eu tenho dúvidas. Se ele perde a final, acho muito difícil ele ficar. Sabe qual é a diferença, Calçade? A decisão sobre qual vai ser o futuro do Felipão pertence única e exclusivamente ao Felipão. É o Felipão que vai definir se ele vai continuar sendo técnico, se ele vai ser dirigente ou se ele vai até parar com tudo, né? Porque ele chegou a cogitar isso durante a temporada, durante o ano. Então, evidentemente, a situação do Felipão nesse aspecto ela é muito mais tranquila. É ele que vai tomar a decisão e acho que independentemente do que aconteça nesse gramado aqui amanhã, né? Até porque a responsabilidade está mais do outro lado. Está do lado do Dorival. O Dorival não é quem vai escolher se ele continua ou não no Flamengo. Até porque a gente sabe que se ele puder, evidentemente ele vai continuar, mas a gente sabe como funcionam as coisas no Flamengo, né? A pressão de um clube desse tamanho, a gente viu já o Dorival que pegou um time que não jogava nada, fez esse time passar a jogar um ótimo futebol, levou o time à final da Libertadores, conquistou a Copa do Brasil, mas nos momentos ali que ele teve uma outra decisão que poderia ser contestada ou contestável, ele foi criticado por muita gente. A gente já viu certas pessoas dizerem que, não, independentemente do que aconteça, o Dorival não vai ficar. Então, eu acho o seguinte, eu acho que depende muito do resultado de amanhã. Eu acho que o título do Flamengo, que é, na minha opinião, mais provável, não quer dizer que o Flamengo vai ser campeão, mas é certamente o mais provável, o título do Flamengo faz com que o Dorival possa escolher, vamos dizer assim, e evidentemente ele não vai ter dúvida alguma, né? Se ele puder escolher se fica ou não no Flamengo com o elenco que tem, com o potencial que tem. Acionando a nossa dupla lá fora, Eugênio, e o Pedro pode pegar a palavra também na sequência.
A experiência do Felipão, gente, o Felipão vai para a 4ª final de Libertadores. E se for campeão, será o primeiro técnico campeão com 3 equipes diferentes. Já conduziu Grêmio e Palmeiras a títulos da Conmebol Libertadores. Então, 4ª final do Felipão. O Dorival, como eu disse, pela primeira vez, ele anda pelos mata-matas da Libertadores. Agora que chegou ao Flamengo, não tinha conseguido ainda. No máximo, foi às 8ª de final. Essa diferença de experiência pode pesar de alguma forma no jogo, para valer, no que a gente vai ver em campo amanhã, Eugênio? Acho que sim, acho que muito. Pode não ser decisivo, mas que pesa, eu não tenho dúvida. Não só a experiência, né? O Felipão tem 40 anos de carreira, mas não é uma carreira simples, é uma carreira recheada de títulos, desde o primeiro ano, campeão alagoano com o CSA. E de lá para cá, são inúmeras conquistas nacionais e internacionais. Na hora de uma decisão, e o Jean levantava essa questão aí de algumas críticas ao Dorival no momento decisivo, né? Na hora que tem que resolver, é claro que o Felipão fica mais à vontade para tomar esse tipo de decisão, mais tranquilo. A questão é que ele tem menos recursos para lidar com uma decisão como essa de amanhã. Ele está tentando montar o time dele e vai tentar encontrar ali uma solução para parar o Flamengo, que ele não encontrou nos jogos de Copa do Brasil. Aliás, é curioso o Felipão, porque na ocasião ele é eliminado pelo Flamengo, foi questionado por que de fazer um time muito defensivo, com linha de 3 zagueiros. Ele falou, gente, o Flamengo é especial, o Flamengo é diferente, eu não podia fazer nada. E hoje ele vem para a coletiva e fala, vamos, é 50-50. Vamos para dentro, vamos jogar de igual para igual. Bem, o Flamengo não mudou tanto desde a Copa do Brasil até agora. Mas é claro, a experiência do Felipão passa também por isso. Por usar as entrevistas para tentar mandar recados internos e externos. Eu acho que pesa, mas não decide a situação de experiência ou ausência de experiência para o Dorival nessa final. O Jean sempre toca num ponto, quando a gente entra nesse debate de técnico, importância ou não, que às vezes a gente superestima muito essa coisa de o treinador, se ele brilhar é campeão, se ele não for bem é derrotado. O Atlético depende muito da tal mobilização e da capacidade do que o Felipão pode realizar com esse elenco e trouxe ele até aqui, o que ele pode fazer amanhã. O Atlético talvez dependa um pouco mais. Eu não vejo um Flamengo tão dependente do Dorival. Inclusive, recentemente, o Flamengo dependeu muito pouco do Dorival. O Flamengo talvez tenha dependido ali naquele início de trabalho, quando ele dá uma realinhada ali, uma equilibrada, muda a ideia da proteção da zaga, muda a ideia do corredor lateral direito, muda a ideia do seu meio de campo e muda a dinâmica entre Pedro e Gabigol aberto, Pedro mais na frente. Ali ele é muito importante. A partir dali, eu vejo que talvez ele não tenha conseguido... Isso aqui não é um problema, veja bem, mas ele não tenha conseguido manter a importância, porque a coisa começou a andar. Talvez ele tivesse que mexer em alguma coisa, ser novamente importante. Faltar uma alternativa, né? Não foi exatamente na final da Copa do Brasil. Eu acho que a importância dele não acaba sendo exatamente positiva em algumas mexidas. A gente questiona muito o porquê de algumas mexidas. Então, essa ausência de experiência do Dorival, para mim, não vai decidir. Não acho que vai ter um erro, sabe, aquele erro fora da curva. Que mexida ele fez? Como é que ele estragou o jogo? Como é que ele deixou o Flamengo exposto? Não acho. Eu acho que pode ter algo questionável. Opção. Você prefere uma coisa, eu prefiro outro, calça outro, Jean, o Paulo. Acho que isso pode levantar um debate. Agora, não acho que o Dorival vai ser essa peça fundamental pra gente virar e falar o pesa ou não pesa a experiência. Mas ele o Filipão no Atlético, muito. Pelo que o elenco é capaz de fazer a menos que esse time do Flamengo. Sim, mas sobre o Dorival, ele, na minha opinião, foi fundamental para fazer um giro de 180 graus no Flamengo a temporada. Sim. Ele fez o Flamengo jogar, trouxe de volta a confiança do time, a confiança da torcida. Falamos aqui. E, eventualmente, num jogo ou outro, pode tomar uma decisão que gere dúvida, que gere discussão, crítica, mas isso faz parte da vida de qualquer treinador no planeta. O Klopp perdeu aí a final da Champions por o Real Madrid, e ninguém fica questionando se ele mexeu A, se ele mexeu B ou mexeu C. Ele continua. O que falta ao Brasil, ao futebol brasileiro, é dar segurança aos seus treinadores. Independente do resultado de amanhã, acho que o Dorival já fez tanto pelo Flamengo que merecia já ter o contrato renovado antes pela diretoria. Só para devolver para você, Paulo, Jean e Calça, e não existe. Essa segurança não existe. Mas se a gente até comentava... vai ficar buscando o quê? Um mundo ideal? E o Paulo falava agora de sequência, você pontuou no seu destaque inicial. Infelizmente vai passar muito sim pelo resultado de amanhã. É uma loucura tão grande que a Copa do Brasil não garante o Dorival em 2023. O que ele fez no meio de uma temporada, salvando uma temporada do Flamengo, não garante. O que ele pode ser capaz de fazer com esse Flamengo não garante. O que garante, a meu ver, é o humor de opinião pública e torcida
acordar no domingo, quando acordar na segunda-feira no Brasil. Isso depende do resultado aqui dentro. Aí eu acho que ilustra muito o que você está falando. Que é um problema do futebol brasileiro. Problema do que você fala, problema de processo. Não tem segurança. Chegamos ao final de mais uma temporada que o Dorival está aqui jogando a sorte dele em uma final de 90, talvez 120 minutos. Isso diz muito sobre o que a gente vem conversando. Mas respondendo, Paulo, tocando para você, depende muito do resultado de amanhã. Pesa menos a inexperiência, a falta dela, como queiram chamar. Mas eu acho até problemático depender tanto de um resultado, porque ele fala que a gente não controla o resultado, a gente controla a dinâmica, a atuação, e isso ele quer ver mais. Até para o fã de esportes, né, aquele que não está muito ligado, serão 90 minutos, se empatar a prorrogação, 120, né, mais 30. A decisão não vai diretamente para os pênaltis, só irá para os pênaltis se houver o empate depois da prorrogação. Se for para a prorrogação, é uma vitória do Atlético. Sim, porque levar o jogo para a prorrogação é um trabalho mais difícil para o Atlético e não é aquilo que o Flamengo deseja. Um jogo, estender uma partida, sendo que o Dorival é claro na coletiva. Ele fala, estamos melhores do que 10 dias atrás em relação ao desempenho físico, comparando ao jogo do Corinthians. Então, convém para o Flamengo não levar para a prorrogação. Para o Atlético, não tem problema, faz parte do cenário possível de vitória. Então, eu vejo que a prorrogação tem um gostinho de vitória para o Atlético, tipo, venci o primeiro round. Se for para os pênaltis, opa, já dei uma pancadinha forte. O Flamengo já aí vai lembrar de Corinthians na Copa do Brasil. Então o jogo tem detalhes aí, Paulo, que só amanhã a gente vai saber exatamente o que vai acontecer e como as equipes vão se comportar emocionalmente numa possível prorrogação. Fala, Filipão! Luiz Felipe Scolari, quarta final dele de Conmebol Libertadores, não é para qualquer um. O quê? E nós sabemos que em alguns momentos e em determinadas situações, equipes com grande qualidade podem ter uma situação naquele dia que não seja adequada ou que não sejam os momentos melhores de A, B ou C. E nós vamos ver se nós estivermos amanhã em todas as nossas condições e qualidades para que a gente possa dificultar a situação para o Flamengo e neste jogo único, que é um pouco diferente, aliás, é todo diferente das situações anteriores, que a gente consiga se transformar naquela equipe vencedora. Mas é um jogo único, é um jogo onde nós pretendemos não cometer diversos erros que cometemos em algumas outras competições. As competições que nos levam pontos corridos, mais tempo e tudo mais, a gente pode cometer. Neste jogo, não. Então, todos somos sabedores, tanto nós como o Flamengo, de que é esse o jogo para cometer menos erros. E vamos ver se a gente comete menos que o Flamengo. Favoritismo? 50-50. São dois finalistas. Agora, o que jogar melhor amanhã, o que tiver melhores chances, que aproveitar melhor, vai vencer. Não sei, eu não acho que a equipe que chega à final seja tão ruim como a equipe que só chegou a essa final porque é a melhor de todos. Não é assim. Se nós chegamos a uma final, porque temos condições. Agora, é inegável, né, Jean, que desvendar o time do Felipão às vésperas, nos dias que antecedem a final, é bem mais difícil do que pensar no time titular do Flamengo e de que forma o Flamengo vai tentar se comportar aqui no estádio. Certamente, Paulo. Bom, primeiro porque não existe dúvida praticamente em relação ao time do Flamengo, né? A gente sabe quais são os 11 do Dorival, então isso já qualquer que fosse a pequena dúvida que houvesse em relação ao Atlético Paranaense já faria com que a dúvida, né, a incógnita fosse maior com o time dele. Mas é muito maior, e é muito maior porque ele usou diversas formações diferentes, ele usou jogadores diferentes, se a gente pegar o histórico de jogos importantes do Atlético Paranaense na temporada. Se a gente pegar os jogos contra o Flamengo, por exemplo, na Copa do Brasil, ele atuou com 3 zagueiros e ninguém está muito considerando essa possibilidade para esse confronto da decisão da Libertadores. Acho que até pelo que houve, né, nos confrontos da Copa do Brasil, já que ainda que tenha empatado por 0-0 no Maracanã, o Flamengo foi bem superior naquele jogo. Então todo mundo parte de uma linha de 4 atrás, mas depois, né, existem as dúvidas. Ele vai colocar 3 volantes
o Terans como meia e 2 atacantes, ele vai ter 3 volantes e vai manter os 2 pontas abertos e mais o Pablo, mais provavelmente, ou o Vitor Roque. Ele tem muitas possibilidades, né? Essa é que é a verdade. Tudo bem, tem muita gente apostando, de fato, num time com os 3 volantes, com o Terans, e aí com 2 lá na frente, né? O Pablo e o Vitinho. O Pablo e o Canóbio, né, que ele adora usar para fechar uma linha de 4 também. O Coelho é outra possibilidade de fazer a dupla. Enfim, acho que existem dúvidas em relação aos nomes, mas existem dúvidas também em relação à formação tática do time, né? Então é bem diferente mesmo. E só rapidinho a respeito da maneira como o Filipão está encarando essa final. Tá muito claro a tranquilidade, né? Acho que foi o Eugênio que citou. Tá muito claro que ele tá bastante tranquilo em relação a isso. A experiência nesse momento tá contando, né? E acho que até mesmo essa declaração dos 50-50 não é muito a cara do Filipão, né? Pois é. O Filipão era o cara que gostava de jogar a responsabilidade pro outro lado, exatamente. Tem o 10% só, então, jogar assim, pro outro lado. Me surpreendeu essa resposta. É interessante. Calçade, e aí, hein? A gente passa aqui os dias, né, colocando no papel de que forma, tal, o que será que ele vai pensar? Aí o Calçade teve a chance de fazer uma pergunta pro Felipão. A seguinte pergunta ele fez: se a final fosse em 2 jogos, você escalaria o time de amanhã no primeiro jogo? Quer dizer, seriam situações diferentes, 180 minutos, daria para reverter, enfim. Qual foi a resposta dele para você? E estrategicamente, 2 jogos, o resultado, e isso ele falou claramente, né? O segundo jogo é resultado do primeiro confronto. Sim. Então, se ganhou ou perdeu, é aí que você vai montar teu time. E aí ele disse o seguinte, olha, o meu time, se fosse em 2 jogos, o time de amanhã seria exatamente o mesmo do time que eu escolhi. Obviamente, ele não falou, ele falou, eu posso te dar o time, só que pode mudar à noite. Então, ele brincou. Então, assim, seria o mesmo time. Claro que, dependendo do resultado, eu tiraria um jogador para o segundo jogo. Então, assim, o time tá fechadinho e é um nome. É um nome que te coloca mais perto do gol, um nome que te faz defender melhor. Isso é na cabeça dele. Ele, evidentemente, não disse. O que ele disse, que eu achei bem legal... ele disse o seguinte, né, que as escolhas para esta final serão feitas com base em toda a Libertadores, porque os últimos jogos, a gente reconhece isso, o time não jogou bem. Não. Então, se você ficar olhando só para os últimos jogos, vai pirar a cabeça de treinador e jogador. Então ele vai pensar o seguinte, passa uma borracha em tudo, olha para a Libertadores, quem rendeu, e ele vai montar a equipe desta forma. E o Dorival é o seguinte, o Dorival está feliz de ter o time que tem e poder colocá-lo em campo, porque esse foi o problema do Flamengo na temporada passada. O Dorival não estava, mas isso tem reflexos no Flamengo de hoje, que foi uma equipe que o que dizia o Renato? Com o meu time em campo, titular, eu garanto tal. Só que o time dele foi 50%, meia boca, não tinha condição física. E é isso que o Dorival comemora, e o Felipão certamente vai colocar um time capaz de lutar o tempo todo fisicamente. Esse é um ponto muito importante. 3 da tarde, vai estar uns 26, 27. Agora fica fresquinho, né? Agora tá... Dá até para usar o terninho. Mas o Calçado tarde... tá muito elegante, inclusive. Digo. Muito mas como de costume. Como de costume. Eu não esperava outra coisa de vocês. Passando a bola lá para fora, esse fato da gente estar aqui conversando, e conversamos também com o Eugênio, com o Pedro Ivo, nos jantares, nos almoços, quando eles são possíveis, né? Na intensidade da nossa cobertura, sobre a possibilidade ou as possibilidades da escalação do Atlético contra o Flamengo. Dá para dizer, por isso, pelo fato de o Flamengo ser um time mais definido, mais pronto, que o Flamengo sai na frente, não considerando só o aspecto técnico, Pedro Ivo, mas o aspecto tático, nesse caso, favorece o Flamengo também, que tem as suas certezas, o seu jeito de jogar, e do outro lado pega um adversário que não vinha bem e tem todas essas dúvidas que a gente acabou de abordar aqui? Não tenho certeza sobre isso não, Paulo. No aspecto técnico, acho que todo mundo concorda que o Flamengo é muito mais time que o Atlético. Mas acho que o ponto de interrogação do Atlético nesse momento, qual é o Atlético? O Atlético de 40 dias, é o Atlético de mata-mata que elimina Palmeiras, é o Atlético das últimas semanas que não emplaca
bons jogos e preocupa o Filipão. Então esse ponto de interrogação para mim deixa a coisa muito aberta. Não tem exatamente algo como o Flamengo está definidinho. Esse Flamengo definidinho vem brilhando nas últimas semanas? Não. Não necessariamente. Se a gente pega... Pode pintar uma pergunta também, se o Flamengo definidinho é o Flamengo do mata-mata contra o Corinthians ou é o Flamengo lá de trás quando encaixa ali com o Dorival, 19 jogos, 15 vitórias, 4 empates, 2 meses de muito bom futebol. Então assim, o definido na cabeça, escalado do goleiro ao último atacante, do Santos ao Pedro, ele pode te induzir ao erro muitas vezes. Esse Flamengo definido do Santos ao Pedro já foi muito bom. Esse Atlético, em algum momento também, que você sabia, 10 dos 11 jogadores ali, ele já segurou muita coisa, ele chegou a uma final de Libertadores. Então não tenho certeza sobre isso de o Flamengo já tem uma ideia muito clara, tem os 11 jogadores, então isso lhe favorece de alguma forma. Está muito aberto, eu acho que o tom da entrevista de Dorival, de Everton Ribeiro, capitão aqui, há pouco tempo aqui na área externa aqui do Monumental, na área de imprensa, tem um pouco disso, tem um respeito exagerado, tem uma dúvida do Dorival sobre não fomos tão bem contra o Corinthians, amanhã precisamos jogar bem. Então não é algo tão claro do tipo, do Santos ao Pedro, todo mundo conhece, Rodinei, Davi, Léo, Felipe, Thiago, João, Arrasca, Everton Ribeiro, Gabriel, Pedro, tá na ponta da língua de todo mundo. Isso é garantia? Nas últimas semanas não tem sido. Então não dá para colocar exatamente como do 1 a 11 definido, então o Flamengo larga na frente. Tem ponto de interrogação, a meu ver, para os dois lados. Pensando com a cabeça dos treinadores, tem a previsibilidade. A gente conhece o Flamengo, todo mundo conhece o Flamengo, óbvio que o Filipão também, e ele sabe quais são os pontos fortes, são muitos os pontos fortes do Flamengo, mas sabe também quais são os pontos fracos, especialmente pela lateral direita, defensivamente falando. O Rodinei, o lateral, muito melhor no ataque do que na defesa. E ele sabe que pode tentar explorar a velocidade nas costas do Rodinei e gerar por ali alguma situação. Então, imagina-se que o Flamengo tem esse time, que o Pedro falou que é o que está na cabeça de todo mundo, e o Filipão está deixando uma pulga atrás da orelha do Dorival. E se não está bem em campo, faz isso muito bem. Sim. Com a narrativa, com a oratória, com a capacidade que tem para isso. Não está óbvio o time, não tá assim, fácil de você definir. Eu vi vários jogos recentes do Atlético e, por exemplo, contra o Bragantino foi muito mal. E contra o Bragantino, no segundo tempo, ele usa uma fórmula que eu não tinha visto ainda, com Vitor Roque e Pablo. O Pablo um pouco mais atrás, o Vitor Roque sendo o jogador mais dentro da área, mais próximo do gol. Mas eu acho que, com a cabeça do Filipão, talvez ele tenha entendido que a proposta dele para os jogos com o Flamengo não foi suficiente. Os jogos que eu digo são os jogos da Copa do Brasil. Ele foi eliminado da Copa do Brasil. Contra o Palmeiras, jogando em casa, ele mudou essa postura. Ele tentou jogar um pouco mais. Venceu. No jogo da volta, não estava jogando. Estava sendo eliminado. E aí fez as mexidas para ter mais futebol, para ter mais posse de bola, para gerar mais jogo. E aí conseguiu um empate, foi 2 gols e se classificou. Então acho que a grande questão é essa. O Filipão vai colocar um time, e ele disse, eu acho que a declaração do 50-50 dele pode dar esse sentido, para tentar jogar contra o Flamengo. Opa, eu vou ter também a posse de bola. Eu vou segurar um pouco. Não é característica do time. É um time que gosta muito mais de bola comprida. Mas ele pode tentar jogar para tirar um pouco desse protagonismo, dessa pressão que o Flamengo exerce, especialmente no primeiro tempo. Ou então segurar no primeiro para tentar explorar esse desgaste do Flamengo na segunda etapa. Você vê mais um jogo de palavras ou mais uma indicação do que ele pode fazer? Eu vejo muito mais um jogo de palavras, que eu acho que é aí que o Filipão confunde. Exatamente, são os mind games. Olha esse. Ele deixa isso no ar. O que ele vai fazer? Ele está fazendo isso internamente, está tentando motivar os jogadores para dizer, vocês têm condição de ir lá e enfrentar o Flamengo de igual para igual? Ou está querendo deixar uma dúvida para o Dorival? Olha, vou jogar também, hein? Não vou ficar lá atrás. Por falar em lá atrás, você está vendo aí, atrás do gol, atrás dos gols, ficarão as 2 torcidas, os torcedores que compraram os ingressos que foram direcionados às 2 torcidas, né? Nós tínhamos uma parcial. Não é clara a divulgação das parciais, mas a primeira parcial era de que os ingressos do Flamengo estavam sendo vendidos mais do que os ingressos para os torcedores do Atlético Paranaense. E é um reflexo do que a gente vê aqui pelas ruas, né? Inclusive dos locais, inclusive dos equatorianos. O Flamengo, por ser um time... É difícil, né, buscar o termo, mas é um time mais tradicional, um time que foi... popular, um time que recentemente conquistou a Libertadores, apesar de todas as glórias alcançadas recentemente pelo Atlético Paranaense. O Flamengo é um time, parece ser aqui, a gente caminhando nas ruas, a gente percebe, mais
querido. Então, além de ter o seu torcedor, né, mais no estádio do que o torcedor do Atlético Paranaense, possivelmente o equatoriano adote muito mais o Flamengo do que o Atlético para a torcida nesta final. Qual o peso disso aqui no estádio amanhã? Eu acho que assim, é sempre melhor você jogar com mais torcida a favor do que com torcida contra, evidentemente. Eu não sei exatamente também o quanto esses torcedores equatorianos, né, vão se comportar como torcedores do Flamengo de fato, ainda que você tenha uma simpatia maior por um time. São espectadores ou torcedores que empurram a equipe? Exato, é diferente. Faz eu acho diferença. que é diferente. Por mais que, né, no momento que eles são entrevistados, eles digam: eu prefiro o Flamengo, eu torço mais o Flamengo é legal, eu gosto do Flamengo, lembro do time de 2019, isso é uma coisa. A outra é o cara sofrer, o cara gritar, o cara apoiar o tempo todo. Independentemente disso, né, e a gente, é bom destacar, né, a gente sabe que a venda dos ingressos foi muito abaixo do esperado e por isso vários ingressos a gente viu ali na embaixada do torcedor sendo distribuídos com muita generosidade pela Conmebol, né? Ali você tem umas brincadeiras de chutar a bola no gol, de fazer gol, e a cada gol lá que o pessoal fazia ganhava ali um festival de ingressos. Então, claro. Sério? Sim, aconteceu bastante isso. Olha que legal. Tinha isso assim. Então, o cara mete o gol. Que triste, né, cara? E um monte de gente comprou os ingressos, pagou o olho da cara e não pode, né? Porque não conseguiu chegar nesse fim de mundo, né, cara? Que tristeza, velho. Essa Conmebol é um lixo, velho. E revolta que me dá os nossos irmãos aqui, ó, no Galeão, todo mundo aqui querendo viajar pra assistir o jogo e a Conmebol distribuindo ingresso de graça lá, cara. E cobrar o olho da cara da gente. É revoltante, cara. É isso, Pedro? Então, Se cortasse a piada, ganhava ingresso. Se bebesse água certinho, sem deixar cair tava na muito camisa, fácil ganhava outro ganhar ingresso. Se ingresso, fizesse um né, gol, ganhava Pedro? 4 ingressos. Tava fácil demais. A gente tem razão nessa aí. Então, assim, eu acho que esses caras, ainda que eles prefiram, né, um time a outro, eles não vão apoiar como vai apoiar a torcida do Flamengo aqui presente. Mas aí é bom também fazer uma comparação em relação ao que a gente viu em Montevidéu no ano passado. Em Montevidéu era muito clara a maioria de rubro-negros na cidade em relação aos palmeirenses. No estádio a gente teve mais ou menos uma proporção de 3 rubro-negros para cada palmeirense. E aqui nas ruas, essa distância entre o número de torcedores ela é ainda maior. Quer dizer, é mais desproporcional. Se a gente se basear na comparação, e claro que é mais difícil a gente identificar porque tem que ficar olhando o escudo, né? Como as cores são as mesmas. Tudo rubro-negro. Dá mais trabalho perceber, mas a gente até encontra muito poucos torcedores do Furacão. Então acho que aqui esse estádio amanhã vai ter uma divisão ainda mais desigual em relação ao que a gente viu em Montevidéu no ano passado. Sobre capacidade, esse estádio tem capacidade para 59 mil torcedores, mas são 48.700 torcedores aqui presentes na lotação, se ela for máxima. Por quê? Porque, por exemplo, esta zona que nós estamos é uma zona que teria torcedores. Ela é dedicada à imprensa, já morreu. Zonas em que você tem dificuldade de enxergar o campo, que normalmente os ingressos são vendidos, não são vendidos. Na nossa cabine estariam torcedores, porque não é uma cabine originalmente. Camarote. São camarotes. Então, assim, o estádio ele diminui sua capacidade para que todos aqueles que compraram ou ganharam o ingresso, como vocês relataram, possam assistir com o máximo conforto. Então, de 59 já cai para 48.700. Menos os que vão sobrar, então não vai ter a capacidade máxima aqui. E dá vontade de chutar essa bola aí, ainda mais se for para ganhar o ingresso de um jogo desse. Vamos ao intervalo. Galera, eu nunca fiz um vídeo tão grande aqui, galera. Cara, eu fiz aqui como se fosse uma live, né? Até dói meu olho por causa da iluminação, velho. Muito comprido o vídeo aqui do Linha de Passe, a primeira parte completa para vocês. E agora aqui, ó, faltam 18 horas e 30 minutos para a bola rolar em Guayaquil. Cara, que ansiedade, velho. Tô muito ansioso, não vejo a hora. Galera, o Flamengo tem que vencer de qualquer jeito esse jogo, cara. Lógico, limpo, né? Jogando limpo. Não quero falar de arbitragem. Tem que vencer, galera. Nem que seja de 1-0, de meio a 0, com gol contra. Sei lá, tem que vencer, né? Cara, tá tão perto. 90 minutos ou talvez ali um acréscimo, mais a prorrogação
não quero pênalti, hein? Chega de emoções, porque a emoção que a gente já passou na final da Copa do Brasil já basta, já deu, né? Cara, já foi bom demais, né? Então, mas eu acredito na vitória do Flamengo. Acho que o Pedro faz um gol. Gabigol, que sempre brilha, né, e cresce em jogo decisivo, ele deve fazer um também. Um gol de Pedro e um gol de Gabigol, cara. 2-0 Flamengo. Este é o meu palpite. Como o vídeo ficou gigantesco, eu já vou sair, tá bom? Deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal se você é novo aqui, seja bem-vindo. Isso aqui é Flamengo. Mengão, 2-0, hein? Campeão. Vamos lá, simbora. Fui!